Muitos alunos meus relatam dificuldade e até bloqueio na escrita da introdução do trabalho. Às vezes passam semanas olhando para aquela página em branco, sem saber bem o que escrever e como iniciar. Pois eu vou te contar que a maioria das introduções segue como se fosse uma fórmula, é uma estrutura muito padrão, muito semelhante, independente da área do estudo, do tipo de estudo. Algumas são mais extensas, outras são mais concisas, mas todas elas contêm um passo a passo que eu vou te dar aqui nesse vídeo. Você nunca mais vai achar difícil escrever uma introdução. Meu nome é Tanara Vogue Pinheiro, sou professora, doutora, orientadora, tenho esse canal no YouTube com muito conteúdo para ajudar você na sua jornada acadêmica e eu já vou começar esse vídeo dando uma dica simples, mas bem importante, que é a introdução é o primeiro capítulo do seu trabalho, mas não necessariamente o primeiro capítulo que você vai escrever. É muito difícil a gente começar o trabalho escrevendo a introdução. Eu gosto de deixar por último. Depois que eu já escrevi, inclusive, os resultados e conclusão, aí eu volto e escrevo a introdução. Porque a introdução ela tem o objetivo de introduzir o leitor ao seu trabalho. Um leitor que não conhece o seu trabalho, nunca teve contato com ele, ao ler a introdução, ele tem que ter ideia de tudo que vai ser realizado, no caso de um projeto, ou tudo que já foi realizado, no caso de um trabalho já pronto. Então, quando a gente tem as ideias já mais organizadas, mais redondinhas na nossa mente, a gente vai ter muito mais facilidade de escrever a introdução. E para cumprir esse objetivo, a introdução vai ter que responder a 4 perguntas principais. A primeira é o que você estudou ou o que você estudará, qual é o propósito desse estudo. A segunda é qual é a importância desse estudo. A terceira pergunta é qual é o escopo, qual é a delimitação desse estudo. E a quarta pergunta é como você realizará essa pesquisa. Para isso, para responder essas 4 questões, eu vou te dar um passo a passo com 7 etapas, mas lembre-se que nem todas essas etapas são obrigatórias, não precisam necessariamente estar nessa ordem, e se o seu orientador ou a sua instituição lhe der outra orientação diferente dessa, siga sempre o seu orientador ou a sua instituição. Então, é eles que estão lhe avaliando, eles que estão dando a regra, que varia um pouco de instituição para instituição. Se você não recebeu nenhuma orientação, siga esse passo a passo que eu tenho certeza que vai ser show. Passo número 1. A gente vai começar essa introdução fazendo uma sessão de abertura. Então, pense que as primeiras palavras que o leitor está lendo do seu trabalho, aqui a gente tem que situar ele de uma forma muito rápida. Qual é o propósito da sua pesquisa? Depois de ler essa sessão inicial, ele tem que estar situado, então use uma linguagem clara, concisa, genérica, mas apresentando esse trabalho. Então, esse estudo se propõe e aí faça essa descrição bem rápida de qual é o propósito do seu estudo. Passo número 2 é a contextualização do tema. Então, aqui você vai apresentar de uma forma muito breve o que já se tem de certeza dentro da literatura, daquilo que é intimamente relacionado ao objetivo do seu estudo. Ou se você tem diferentes teorias que você vai transitar por elas, apresente elas aqui também. E pense no seu leitor como alguém que tem um conhecimento mínimo, que não é um especialista no tema. Então, se você usou no seu objetivo algum termo que não é de conhecimento comum, aqui é o momento também de você trazer a definição desses termos, apresentar eles para o leitor, para ele conseguir entender o seu trabalho. Passo número 3 é apresentar o problema de pesquisa. Então, se no passo anterior vocês mostraram aquilo que existe de certeza na literatura científica, agora vocês vão mostrar as incertezas, as lacunas que a literatura científica atual não consegue responder, ou aquela parte onde tem estudos conflitantes e que o estudo de vocês pretende contribuir para a solução desse problema. E a partir dessa construção, dessa evolução do texto de vocês, que vocês apresentaram o propósito, apresentaram as certezas, apresentaram as lacunas, desemboca o objetivo geral de vocês, que é o nosso passo 4. Em trabalhos maiores, como pesquisas de doutorado ou editais de fomento, muitas vezes vai ser importante a gente colocar também os objetivos específicos. São pesquisas maiores, mais complexas, e muitas vezes a gente poder falar sobre o objetivo específico vai ajudar o leitor a entender melhor a estrutura da nossa pesquisa. Passo 5 é a delimitação do escopo do seu estudo. Então, em estudos que o objetivo já está bem delimitado, estudos menores, esse passo ele vai ser dispensável, não vai ser necessário. Mas para estudos maiores, muitas vezes a gente precisa explicar melhor para o leitor o que será abordado e o que não será abordado nesse estudo.
O passo número 6 é a importância do seu estudo. Nessa parte, você vai explicar qual é o valor da sua pesquisa, quais são os resultados que você pretende atingir, o que isso vai contribuir a aplicações práticas, inclusive, do seu estudo na vida das pessoas. Então, esse é o momento de valorizar o seu trabalho. Claro que fique dentro do tamanho do seu trabalho, né? Um trabalho de um TCC de graduação, por exemplo, não vai conseguir ter um impacto de modificar toda a literatura mundial, por exemplo, mas todo o trabalho tem um valor. Avalie o valor do seu trabalho e explique aqui para o leitor. E o passo 7 é falar sobre a estrutura do seu trabalho, como que a pesquisa vai ser realizada, como que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Em alguns estudos nessa seção, o autor ele vai descrever também capítulo a capítulo, o que o leitor vai encontrar em cada capítulo de uma forma bem resumida. E se a introdução que você está escrevendo é de uma pesquisa que já foi realizada, por exemplo, um artigo para submissão ou um TCC final para sua faculdade, você vai colocar todos os verbos no passado. Então, por exemplo, ao invés de a pesquisa será, você vai colocar a pesquisa foi. Então, tudo já foi realizado e você está relatando. E você pode adicionar mais um passo de colocar um breve resumo sobre os seus resultados também. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo nos comentários e já aproveita para me dizer qual o tema que você gostaria de ver aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.